Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Espero que vocês estejam animados para mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para que você repense o seu posicionamento enquanto estudante. Vamos falar de técnicas de estudo. Como você aprende? Como você está estudando? Será que você sabe estudar? Sabe aprender? Vamos pensar sobre isso. Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje. Hoje iremos refletir sobre a importância dos estudos na vida das pessoas. Além disso, conhecer algumas das principais técnicas de estudo. Eu quero propor para vocês uma reflexão inicial. Para você, qual é a importância de estudar? Que técnicas você utiliza para otimizar os seus estudos, para ter um melhor desempenho enquanto estudante? Já pensou sobre isso? Quais as técnicas que você já utiliza, que você já conhece, que te ajudam a aprender melhor? Vejam só, estudar é muito importante. É através dos estudos que adquirimos conhecimentos, cultura e traçamos objetivos na vida. Os estudos representam um importante alicerce para o crescimento profissional e para o crescimento pessoal. Por meio dos estudos, podemos transformar a nossa realidade. Concordam com isso? Então, quando nós nos dedicamos aos estudos, nós conseguimos transformar as nossas vidas e transformar até mesmo a nossa sociedade, aprendendo, construindo conhecimentos, entendendo a importância desse conhecimento. Olhem só essa manchete aqui de um jornal, foi escrita por Tiago Varela, tá? Um jornalista aí da UOL, e ele diz o seguinte: para o século XXI, o importante é aprender a aprender. O que será que ele está querendo dizer com isso? Vamos ver um trechinho dessa matéria. Para enfrentar os desafios do século XXI, não basta frequentar as aulas e decorar conteúdo, é preciso mais. Uma das habilidades necessárias é a de aprender a aprender, ou seja, de maneira autônoma. O estudante precisa saber não só o que, mas também precisa saber como estudar. Nós temos acesso a muitas informações, a meios de estudar, não é mais tão difícil acessar a educação. No entanto, muitas vezes, por conta desse bombardeio de informações, nós ficamos um pouco perdidos, sem saber como é que podemos aprimorar o nosso aprendizado. Então, aprender a aprender no século XXI é essencial. Será que você sabe fazer isso? Quem quiser ler na íntegra essa notícia, essa matéria, basta apontar o celular ali para aquele QR Code e aí você pode ler e discutir melhor com a sua turma esse tema tão fundamental para a gente pensar a aprendizagem no século XXI. Vamos pensar então esse exercício. Escreva um parágrafo explicando o que significa dizer que no século XXI o importante é aprender a aprender. Em seguida responda: você sabe aprender? Como você aprende? Questões pessoais aí. Então, que estratégias você utiliza para aprender? Certo? Pense um pouco sobre isso e daqui a pouquinho a gente retorna com uma sugestão de resposta.
Então, você concorda que no século XXI o importante é aprender a aprender? Como é que você aprende? Você acha que sabe estudar? Sabe aprender de fato? Vamos aqui então para uma sugestão de resposta. Obviamente é uma resposta, uma questão pessoal, mas temos aqui algumas possibilidades de como você pode responder essa questão. Dizer que no século XXI o importante é aprender a aprender significa considerar que há novos desafios no processo de aprendizagem. Isto pois, temos muitas informações disponíveis e acesso a elas. Porém, se não soubermos utilizá-las adequadamente, se não desenvolvermos o entendimento e a autonomia, não adianta decorar todo o conteúdo passado pelo professor. Então, ter essa autonomia, entender que o responsável, o grande responsável pela nossa aprendizagem, somos nós. Não é o professor, não são seus responsáveis, é você que deve aplicar as técnicas de estudo e entender qual delas é melhor para garantir o seu bom desempenho enquanto um estudante. Você sabia que algumas dicas simples podem melhorar o seu desempenho nos estudos? Vamos a algumas delas. Procure atualizar-se sempre. Envolva-se em cursos que complementem a sua formação. Se você gosta de idiomas, de informática, de artes, é muito bacana você procurar esses cursos. E há muitas possibilidades, até mesmo na internet, cursos gratuitos oferecidos na sua cidade, que você pode se envolver para complementar a sua formação. Além disso, acompanhe o que está acontecendo no mundo. Leia jornais, informe-se pela internet. Muito bacana você aproveitar as informações a que você tem acesso. Leia, discuta, identifique se aquela informação é verdadeira ou não. Muito importante isso, se livrar das fake news, refletir sobre as informações que você recebe. Planeje e organize as suas atividades diárias, faça a gestão do tempo. Você já sabe gerenciar bem o seu tempo, então é muito importante administrá-lo, cumprindo todas as suas tarefas diárias, entendendo que é importante separar o tempo de estudo, de lazer, tá? De relaxar. Então, planejar, fazer um bom planejamento vai te ajudar a ter um desempenho bacana nos estudos. Organize o seu espaço de estudos. Ninguém consegue estudar e se concentrar nos estudos num ambiente muito bagunçado. Então, é bem importante ter um ambiente calmo, tranquilo, limpo, organizado, para que você consiga se dedicar integralmente à sua tarefa, aos seus estudos. Pratique atividade física, alimente-se bem e lembre-se de descansar, tá? Corpo são, mente sã, muito importante você cuidar da sua saúde física e mental, descansar, relaxar, se alimentar bem, tudo isso é muito importante para que a sua concentração nos estudos melhore cada vez mais. Vamos pensar sobre isso, entendendo aí a nossa rotina de estudos. Agora é com vocês, quero que vocês pensem como vocês organizam os seus estudos aí. Como é a sua rotina de estudos? Descreva como você se organiza para estudar. Quais são os seus horários de estudo? B. Você realiza cursos fora do horário de escola? C. Quais são as suas principais fontes de estudo? Dentro da sua casa, como é o seu ambiente de estudo? Em qual lugar você estuda? De que forma você acredita que aprende melhor? Será ouvindo? Será escrevendo? Então, escreva isso aí, que isso vai te permitir identificar melhor como que é a sua rotina enquanto um estudante. Daqui a pouco retomamos aí com possibilidades de resposta. Até já!
E aí, pessoal, conseguiram responder? Pensaram, refletiram sobre a rotina de estudos? Como é que vocês estão se organizando para o exercício de estudar? Vamos ver aqui algumas possibilidades de resposta, tá? Então, quais são os seus horários de estudo? Posso dizer que meu horário é o momento que eu estou na escola, segunda a sexta, da 1 às 18. Será que tem um outro horário ali em que você está também se dedicando aos estudos, fazendo um curso fora, ou no fim de semana ali que você tem trabalhos a realizar? Então, coloque tudo isso aí no papel para você visualizar quanto tempo você está despendendo do seu dia para estudar. Você realiza cursos fora do horário de escola? Um curso de inglês, um curso de informática, uma atividade física também dá para entender como uma prática de estudo, certo? Já que manter-se saudável, manter-se em movimento é importante para melhorar a nossa concentração. Então faz um futebol, faz uma atividade física, legal também você destacar. Quais são as suas principais fontes de estudo? Aulas da escola, vídeos do YouTube, livros, né? Então, eu gosto de aprender assistindo tutoriais na internet, vídeos no YouTube, tem muitas aulas bacanas que vocês podem procurar, então cite isso aí. Dentro da sua escola, da sua casa, aliás, como é o seu ambiente de estudo? Estudo dentro do meu quarto, é um ambiente sossegado, a não ser quando meu irmão está ali, né? Então, relate isso, conte como que você, em que local você está estudando. Além disso, de que forma você acredita que aprende melhor? É prestando atenção na aula? É assistindo vídeo? É lendo, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ler, então eu sempre leio ali os livros didáticos. Descreva isso aí nessa questão, certo? Com todas essas questões, você consegue entender melhor como você funciona, se autoconhecer e aplicar esse autoconhecimento na sua rotina. Eu posso observar, se eu acho que aprendo melhor lendo, por que eu não estou usando como fonte de estudo os livros didáticos que eu tenho em casa, o material que eu tenho acesso na internet, por que eu não estou lendo esse material? Então assim a gente consegue aperfeiçoar melhor as nossas fraquezas, as nossas falhas ali no nosso aprendizado, certo? Vamos pensar aqui então algumas técnicas importantes de estudo. A primeira delas que eu quero propor a vocês é a técnica Pomodoro. Essa técnica consiste em selecionar uma tarefa da sua lista de tarefas a realizar e dedicar-se por 25 minutos na execução da tarefa escolhida. Depois disso, você faz uma pequena pausa de 5 minutos e inicia outro Pomodoro, ou seja, inicia mais 25 minutos de dedicação, 5 minutos de pausa. É basicamente isso. Então, a cada 25 minutos se dedicando a uma tarefa específica, você tem 5 minutos de pausa, um momento ali para você descansar, para você relaxar, para você conferir alguma coisa ali na internet, tá? E depois de 4 dessas etapas de 5 minutos, aí você faz uma pausa mais longa de 30 minutos e inicia um outro ciclo. Então, isso é uma técnica de planejamento de estudos e também de otimização do tempo. Você consegue pensar melhor, utilizar melhor o seu tempo sem se envolver em atividades aleatórias durante o momento de estudo. Então é bem legal. Se você quiser conhecer melhor a técnica e utilizá-la no seu dia a dia, tem ali um QR Code que você pode apontar para entrar num site que cronometra esses 25 minutos. E aí você pode, toda vez que você vai realizar uma tarefa, iniciar esse cronômetro e ele vai despertar ali, te mostrar exatamente o tempo que você tem de descanso, o tempo que você tem estudando, se preparando ali, participando e exercendo alguma tarefa, certo? Então é bem legal aí de você aplicar, utilizar essa técnica interessante de estudo. Além disso, a técnica de estudo intercalado é uma técnica também muito bacana para que você não fique por muito tempo, um período muito exaustivo em apenas uma matéria, uma disciplina, certo? Trata-se de uma técnica que tem como principal vantagem desenvolver a interdisciplinaridade. Em vez de estudar uma mesma matéria por várias horas seguidas, é recomendado alternar entre elas, dividindo uma sessão de estudos entre matérias diferentes. Então, por exemplo, eu tenho História e Geografia para estudar. Eu fico ali 25 minutos na matéria de História,
faço minha pausa de 5 minutos, vou para a geografia, fico mais 25 minutos. Isso me permite também entender como os assuntos tratados nessas matérias específicas são relacionados, estabelecer relações entre eles. Isso é a interdisciplinariedade. Então, algo muito bacana aí, essa técnica do estudo intercalado, a gente utilizar e começar a aplicar no nosso dia a dia. Além disso, a realização de testes práticos. Você costuma fazer as atividades que o professor te pede? Costuma entrar lá nos sites que tem simulações de provas e realizar essas provas? Se você não costuma, muito legal de você começar a fazer isso, certo? Coloque em prática aquilo que está estudando. Quanto mais você exercita o que está estudando, mais fácil a assimilação do conteúdo. Pesquise simulados virtuais, faça as atividades propostas em aula e aquelas que estão nos livros didáticos, mesmo que não tenham sido pedidas pelo seu professor. Então, nos livros, geralmente, o professor vai selecionar uma ou outra atividade, mas se você tem acesso a esses livros, muito legal de você realizar as outras também. Mesmo que isso não seja pedido, mesmo que não valha nota, é importante de você se dedicar quando a gente exercita, realiza atividades práticas, coloca a nossa cabeça para funcionar. Com certeza você vai ter um desempenho melhor e vai se sentir mais seguro no seu conhecimento. Fora isso, a elaboração de fichamentos ou resumos. Sabe a diferença entre essas duas coisas? Fichamento e resumo são técnicas diferentes, mas parecidas. No fichamento, você distribui o conteúdo em fichas para fazer consultas mais tarde. Já o resumo é um apanhado das ideias principais de uma obra, normalmente feito em forma de texto corrido. Então, resumir ideias ou fichar ideias, colocar em tópicos aquilo que você está estudando, consultar esses resumos depois, consultar essas fichas com assuntos específicos é muito legal, te permite a memorização de alguns conteúdos e também te permite te ajuda a entender se você entendeu de fato um tema ou se você precisa estudá-lo um pouco mais. Conheça outras técnicas de estudo que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho nos estudos. Teste e veja qual é melhor para você. Se você quiser saber mais sobre esse tema, então deixe como uma sugestão você apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e conhecer diferentes técnicas de estudo, pensar qual delas serve para você. Lembrando que cada um tem uma forma de aprender. Então, nem sempre uma técnica vai ser ideal para a forma como você aprende. Daí a necessidade da gente conseguir experimentá-las e aplicar aquilo que é mais interessante, certo? Na aula de hoje, então, vamos agora para a nossa revisão, refletimos sobre como os estudos são fundamentais para a construção de novos conhecimentos, cultura e objetivos de vida. Entendemos também que muitas técnicas de estudo podem melhorar o nosso desempenho nos estudos, como, por exemplo, a técnica Pomodoro, o estudo intercalado, os testes práticos e a elaboração de fichamentos e resumos. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma, que você consiga aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia, testar essas técnicas tão interessantes e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!